Oi, gente! E ao som de Domingo no Parque do Gilberto Gil, nós iremos iniciar esse podcast hoje. Vamos falar sobre os festivais de música dos anos 60 e 70. Como você já pode ouvir aqui um exemplar da música dessa época. No início dos anos 60, a TV Tupi de São Paulo produziu um programa chamado Hora da Bossa. A apresentação desses programas dotados de novidades musicais era viabilizada por uma época em que vários shows em universidades, barzinhos e rádios aconteciam simultaneamente, certo, Águida? Sim, Catarina. Na música surgiram canções de conteúdo político e social, que chegavam a uma grande parcela da população, devido principalmente à participação desses músicos e compositores nos festivais realizados pelas emissoras de televisão. Esses festivais eram transmitidos a várias regiões do país, atingindo grande audiência. Havia também uma participação maciça do público, que torcia apaixonadamente por suas canções favoritas. Esses festivais, devido à grande popularidade e aos compositores e intérpretes envolvidos, passaram a ser sistematicamente vigiados pelos agentes DOPS, como passíveis de subversão contra a moral e sistema nacional. Ou seja, os agentes da DOPS passaram a vigiar mais as letras das músicas que eram criadas para os festivais. Os festivais da canção foram realizados por quais emissoras, Eduarda? Então, Ábida, esses festivais foram realizados na TV Excelsior, na TV Record e na TV Globo. Continuando, numa leitura mais geral, podemos definir o movimento da música popular brasileira, MPB, como qualquer música consumida ou produzida pelas camadas populares e em nosso idioma. Porém, a sigla MPB representa um movimento dentro da música brasileira, movimento este que recebeu diferentes definições: música de protesto, música dos festivais ou música politicamente engajada. De todo modo, o MPB é caracterizado por seu compromisso com a realidade, por sua mensagem crítica associada ao conteúdo e a participação político-social que a música procura. Em abril de 65, ocorreu o primeiro Festival da Música Popular Brasileira pela TV Excelsior, onde consagrou-se a campeã a música Arrastão, composição de Edu Lobo e Vinícius de Moraes, que foi interpretado por Elis Regina. Então, Carla, você pode falar mais sobre a música Arrastão? Em Arrastão, o mar deixa de ser objeto de contemplação para ganhar a imagem de um espaço de trabalho, de onde são retirados os peixes que garantem a subsistência, além de local oculto, morada de Iemanjá. Na letra, retrata-se um pouco do cotidiano de uma população pouco favorecida no meio social. No ano seguinte, em 1966, devido a algumas imposições do patrocinador da TV Excelsior, o produtor dos festivais transferiu-se para a TV Record, onde o festival ganhou mais prestígio e atingiu seu ápice, tanto que ao nos remetermos àquele tempo, nos referimos aos festivais da Record. Segundo o Festival Nacional da Música Popular Brasileira, estreia na TV Record com um empate na primeira colocação. A banda de Chico Buarque, interpretada por Nara Leão, dividiu o prêmio com Disparada, de Geraldo Vandré e Theo de Barros, interpretado por Jair Rodrigues, Trio Mariá e Trio Novo. Muitos interpretam a letra de A Banda tentando fazer correlações com a ditadura militar, instaurada 2 anos antes do lançamento da música de Chico, em 1º de abril de 1964. A banda entrou para o seu primeiro disco, Chico Buarque de Holanda, cuja capa mostra Chico sorrindo de um lado e sério do outro. A canção começa com um ritmo alegre, com alguém dizendo que estava à toa na vida quando sua companheira, o seu amor, a chama para ver a banda passar. Naquele período, 1966, grande parte das composições tinha o intuito de protestar e combater o regime militar, e a banda faz o oposto disso, trazendo leveza e colocando personagens cotidianos na letra. Continuando, Chico não queria simplesmente deixar a banda passando, e é por isso que ele opta por encerrar a apresentação, fazendo com que a rotina volte ao normal assim que a banda se vai. O personagem central fica um tanto desolado, porque o que era doce acabou, e tudo voltou ao seu lugar. A última estrofe é como um soco no estômago, porque a gente passa a música inteira com a sensação de encantamento e de repente somos relembrados de que agora é preciso encarar a vida como ela é. Por isso, o compositor usa expressões como em cada encanto uma dor, cada qual no seu canto, porque a banda passa e a gente esquece de manter a alegria na rotina. Chico ainda era muito jovem quando escreveu a banda, e ela demonstra também a importância que aquele garoto via na música, de levar amor e alegria a todos. A banda passa, fica o silêncio, representando sentimentos opostos: tristeza, solidão, falta de movimento.
Falando agora sobre a outra música, foi a objetividade e a maneira engenhosa de dizer que fez a disparada o sucesso com o público. Vandré inicia alertando o público para prepararem o coração, talvez porque estes não estejam acostumados ao desgosto dos que vivem no sertão. Descreve o trabalhador que é tratado como gado e passivo a essa situação. Há donos e bois, uma sociedade dividida em classes, onde a posição do boi muda de acordo com a necessidade do boiadeiro, como quando o vaqueiro morre e o boiadeiro precisa que um boi tome o lugar do que o falecido deixou, e diz que não conseguiu ser um rei, pois gente, é diferente, não é gado, que a gente tange, ferra, engorda e mata. O terceiro Festival de Música Popular Brasileira da TV Record, de 1967, é considerado por muitos o mais significativo entre aqueles que constituíram a era dos festivais. A noite de 21 de outubro de 1967 foi um momento de surpresas e mudanças, uma noite inesquecível para a história da música brasileira. Além de sua ótima qualidade musical, com a mistura de diferentes ritmos e sonoridades que marcou o tropicalismo da MPB, o festival abriu espaço para mudar ao menos duas ideias vigentes na época: a relação distante entre artista e público e a polarização entre música jovem e música brasileira. Nessa edição, a grande vitoriosa foi a música Ponteio, de Edu Lobo e Capinã, interpretada por Edu Lobo, Marília Medalha, Peto Novo. Algo que tumultuou o cenário musical daquele ano, pois seguidas de Ponteio viriam Domingo no Parque, de Gilberto Gil, Roda Viva, de Chico Buarque e Alegria, Alegria, de Caetano Veloso, músicas que se tornaram um grande marco da época. Sobre Ponteio, a cor local e a origem folclórica desaparecem, dominadas pela personalidade musical do criador. A música e o arranjo têm a sobriedade, a contenção, a economia de meios, inclusive do espírito da música de vanguarda, aquela justa medida weberiana que Jobim e João Gilberto introduziram em nossa música popular. Aqui existe uma criação, e não um surrado sinfonismo clássico romântico feito de arranjos, de temas folclóricos ou uma pretensa música erudita nacionalista. Outra composição de sucesso, Roda Viva, de Chico Buarque, possui o destino, o livre-arbítrio, a saudade e a repressão como algumas das questões presentes. Até que ponto temos o controle sobre nossas ações? É a grande questão presente na letra. Num período de repressão, Chico procura resgatar o sentido da roda viva, que leva embora a nossa viola e a nossa autonomia. Na música, o tempo e as transformações passam rápido, de forma que quando nos damos conta, uma nova ordem já está posta. Em meio às situações impostas, a saudade traz à tona a lembrança de que já houve alternativa para a situação presente. Nos últimos segundos da música, o refrão vai se repetindo, acelerando gradativamente, como uma roda que vai carregando tudo que se encontra à frente, tomando proporções maiores que os indivíduos. O ano de 68 foi o ano da criação do Ato Institucional número 5, em 13 de dezembro. Ato este que marcou o momento mais duro do governo ditatorial, dando poder de exceção aos governantes para punir arbitrariamente os que fossem inimigos do regime ou como tal considerados. Mas foi também o ano em que surgiu, a partir dos festivais, aquele que viria a ser considerado o hino da resistência ao regime. A música que ficou em segundo lugar no terceiro Festival Internacional da Canção da TV Globo, realizado em setembro de 68, para não dizer que não falei das flores. Composição e interpretação de Geraldo Vandré. Marcou aquele momento e gerações posteriores, se tornou o hino de uma sociedade que vivia sob a censura e a repressão. Na música de Vandré, alguns espaços são cantados, as escolas, as ruas, os campos e as construções, espaços rurais e urbanos, diferentes, mas com o mesmo atributo, onde a história pode ser feita pelo homem. É preciso que ele tome para si e para os que como ele pensam, a tarefa de construção de uma sociedade onde ele possa se sentir humanamente satisfeito. Nos campos, ele sugere que enquanto meia dúzia de grandes proprietários acumula fortunas, expondo produtos colhidos em suas extensas áreas de terra, a maioria do povo passa fome. Há soldados que excedem a profissão de forma tão alienada e brutalizada que não conseguem de fato cumprir a função que a sociedade espera deles, brutalizados e treinados para enxergar inimigos em tudo e em todos. Os soldados da pátria estão sempre prontos a matar e a morrer, mesmo que nesse gesto não exista sentido. No fim, Vandré ressalta: somos todos iguais e temos a história nas mãos, pois juntos somos capazes de escrever a história que queremos ver.
pois juntos somos capazes de aprender e ensinar o que queremos em nós. Após essa música, Geraldo Vandré foi torturado, fato que hoje ele nega, e exilado, enquanto sua música foi proibida até 1979, sobre a participação desta música no festival. O secretário da Segurança de Guanabara, Geraldo Luiz da França Oliveira, afirmou: essa música é atentatória à soberania do país, uma chincalha às Forças Armadas e não deveria nem mesmo ser escrita. Já no ano de 69, quando a AI-5 já está em vigor, é perceptível a mudança no caráter das músicas nos festivais. É preciso lembrar que os festivais se estendem até o ano de 85, mas que, como caráter de luta contra a ditadura, ele atinge o seu auge em 68, pouco antes do AI-5 ser instituído. No ano de 69, a música que pode ser considerada o último suspiro da MPB seja talvez Sinal Fechado, de Paulinho da Viola, vencedora do 5º Festival de Música Popular Brasileira na TV Record. Pois as outras músicas classificadas no mesmo festival já não traziam qualquer denúncia mais explícita sobre a realidade da época. Na música, Paulinho da Viola coloca em dúvida o possível reencontro com os compositores que se foram. O futuro era incerto e, por enquanto, os obstáculos imperavam na música. Após o AI-5, o espaço outrora repleto de protestos e denúncias passou a ser preenchido por canções afásicas. A música alienada e ufanista toma conta do cenário musical, sobretudo devido aos compositores da MPB serem constantemente vítimas da impossibilidade de apresentações, banimento dos festivais e perseguições pela censura, como é o caso da música Apesar de Você, de Chico Buarque, em 1970. Ramon Casas Vilarino, em MPB em Movimento, Música, Festivais e Censura, disse: a nossa memória não se constitui de um momento para outro, mas ao longo de um processo histórico e de vida, e assim não é algo que se complete ou finalize, pois a alteração, a incorporação, a seleção e o esquecimento são características desse fenômeno. A música é apenas um dentre vários elementos constituidores e presentes em nossas memórias. Não é raro que, ao ouvirmos uma canção, ela nos transporte no tempo ao encontro de um ambiente, de trabalho, de estudo, de uma situação vivida, de uma pessoa, de um evento. Isso ocorre se determinada música estiver ligada a alguma experiência de vida e que, por termos experimentado, tenha um significado para nós. A sociedade ficou carente de músicas pela qual a MPB se tornou um mito. Foram 10 anos sem a música de protesto. Por fim, acrescentando o Festival Musical Brasileiro, que até hoje sofre influência e ficou bastante conhecido. Por fim, acrescentando o Festival Musical Brasileiro, que até hoje sofre influência e ficou bastante conhecido, existe o Rock in Rio, que cresceu muito além do nosso país e até hoje é bastante popular. E aqui finalizamos o nosso podcast sobre festivais de músicas brasileiras. Esperamos que você tenha ficado interessado sobre o assunto e possa ter entendido o que foi passado. Agradecemos aos ouvintes e fique com mais essa música brasileira para finalizarmos. Alegria, Alegria, de Caetano Veloso. Eu vou em caras de presidentes, em grandes